Olá, eu sou Júlio Lins, eu sou médico e fundador do Instituto Atentamente. Eu ajudo realizadores a conhecer e transformar a sua mente. E hoje eu quero falar de um conceito, que é o conceito de fabricação. Você sabia que você pode mudar a sua fabricação? Como assim? Nós não somos como as fábricas têxteis antigas que faziam produto, entregavam aos seus vendedores e estava feito. Nós estamos sempre nos fabricando, o tempo todo. Isso é o que nós chamamos de neuroplasticidade, é a plasticidade do nosso sistema nervoso. A palavra fabricação é interessante na nossa língua porque ela vem de fábrica. Ela é essa ideia de tecido, uma fábrica, um tecido. É um conjunto de tecituras, um conjunto de fios que se tecem para formar uma fábrica. E nós podemos transformar esses caminhos. Nessa metáfora da fabricação, o que seriam esses fios? Esses fios são os caminhos de nossas redes neuronais, das nossas redes neurais, os caminhos de comunicação que fazem com que nossos neurônios se comuniquem e reservem informação e possam nos direcionar numa direção ou outra. Nós estamos fabricados de uma certa maneira. E aí as pessoas, tipo assim, eu sou assim mesmo, eu sou dessa maneira, ele está fabricado daquela maneira, mas isso pode mudar. Nós podemos mudar o que é natural para nós. O segredo para conseguir fazer isso é focar a nossa energia como uma luz que é focada. E que energia é essa? É a nossa força de vontade. Aí você pode dizer, mas eu tenho pouca força de vontade. Ou melhor ainda, as pessoas dizem assim, eu não tenho força de vontade. Todo mundo tem força de vontade. Quando a pessoa diz que não tem força de vontade, ela diz, eu não consigo ter força de vontade suficiente para transformar todas as coisas que eu preciso transformar em mim para viver uma vida plena, cheia de sentido, ter amor, enfim, realização. Não, é muita coisa para mudar, não dá para se transformar totalmente. Essas pessoas estão certas, nós realmente não temos força de vontade para nos transformar totalmente. Nós temos a nossa fabricação, nosso jeito, mas nós podemos concentrar a nossa força de vontade em mudar uma coisa, mudar algo que vai ter a maior alavanca possível no resto da nossa vida, algo fundamental. Na hora que a gente percebe isso, na hora que nós observamos que nós temos algo a ser transformado, nós podemos focar essa energia e estabelecer um novo hábito. Essa é a diferença entre uma experiência, e experiências é muito importante para todos nós. Temos diferentes estados, experiências que nós tivemos de uma visão mais ampla, de uma visão mais clara, e nós precisamos ter a disciplina e a regularidade de transformar essa experiência ou esse estado num estágio, essa experiência de ter uma visão mais ampla para ser também uma ação na nossa vida. É por isso que a gente sempre deseja visão ampla e ação precisa na vida, porque é ter esse insight que todos nós temos de ver a nossa vida de uma maneira diferente, ver como nós estamos nos comportando e agir diferente. Mas nós agimos diferentes muitas vezes por 1 ou 2 dias e voltamos ao nosso hábito, porque nós não transformamos a fábrica, nós não mudamos o tecido, não transformamos as redes neurais. Desde que eu era estudante de medicina, lá pelo primeiro período, quando eu era calouro, há uns 20 anos atrás mais ou menos, eu estava na biblioteca da faculdade e desde essa época eu gostava muito de estudar psicologia, psiquiatria, e eu estava lendo os archives, Medical Archives, Archives of American Psychiatry, que é uma revista, os arquivos da psiquiatria americana, e tinha um editorial lá que me marcou profundamente. O editor escrevia como os achados da neuroplasticidade iam mudar a maneira que nós enxergamos, que a cultura e a sociedade influenciam o funcionamento do nosso cérebro. E aquilo me inspirou muito e eu saquei, eu comecei a ver isso no mundo, comecei a ver como a maneira que as pessoas usam as palavras e a maneira como as pessoas estruturam seus relacionamentos, que enfim é o que é cultura, influencia a maneira como as pessoas se experienciam e como experienciam o seu mundo. Mas os meus professores, os meus colegas olhavam para o mundo e para as pessoas muito mais de uma maneira assim, filho de peixinho, peixinho é, pau que nasce torto morre torto, e isso me preocupava, não me satisfazia, nunca me satisfez
olhar para a pessoa como ela estando quebrada, eu tenho que dar a ela algum medicamento para aliviar porque ela é assim mesmo. Nunca. Eu sempre procurei essa possibilidade da plasticidade, essa possibilidade de mudar a fabricação, mudar a fábrica de como nós reagimos, mudar o tecido de como nós reagimos. E por isso entrei no estudo da meditação, tive meus processos de transformação, depois na terapia, e eu escolhi como minha especialidade o caminho da medicina comportamental. Eu estudei medicina de família. Como é que nós podemos viver vidas com mais promoção da saúde, com escolhas mais adequadas para termos mais saúde para nós e para a nossa família. E o ponto crucial é esse, é familiarização. Se familiarizar com uma transformação, aquela que vai causar a maior diferença, a maior alavanca, a maior transformação possível, até que aquilo se torne familiarizado. Nós só temos uma certa quantidade de força de vontade e precisamos aplicar essa força de vontade no hábito que seja mais transformador. Se você ainda não tem esse hábito, vou sugerir para você que o primeiro hábito para você colocar a sua força de vontade até isso se transformar natural é o hábito de se observar, de reservar momentos de silêncio para se observar, para se perceber, perceber a própria mente. Porque a partir desse hábito, quando isso se torna um hábito, se abre toda uma possibilidade. E ao mesmo tempo, quando você está fazendo isso, escolher uma coisa simples, que não depende de coisas externas, depende apenas de você reservar um momento e olhar para si mesmo. Você também está estabelecendo o hábito de tomar uma decisão e realizar. Na hora que você se percebe que você já está em movimento, agora é a hora de manter a sua energia constante, manter a energia firmada naquilo. Muitas vezes a gente começa a se alimentar melhor, a gente já acha aquilo fácil, já começa a querer fazer uma outra coisa, se exercitar melhor, enfim, não dá o tempo suficiente para a gente se refabricar. A gente está sempre se refabricando, é a nossa fabricação permanente. Eu espero que você guarde esse conceito, essa ideia de fabricação nesse sentido de tecido e das nossas redes neuronais e reflita sobre isso. E acima de tudo, coloque em prática alguma coisa logo que terminar esse vídeo. E essa coisa pode ser se observar, ou então perceber que transformação você passou recentemente, que você precisa botar mais energia até que se torne um hábito que vai permanecer. E só depois de um tempo, sei lá, 30, 60 dias, quando você vê que esse hábito se firmou, é que você vai passar para o próximo passo. E daí você pode transformar um passo depois do outro e se fabricar de uma maneira a sua vida ser plena de sentido e cheia de amor e de realização. E é isso que eu desejo para você e para todos nós sempre, uma visão ampla e ação precisa hoje.